Fala, meus pãezinhos sírios, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o Peu. Ele que é DJ, técnico em administração formado pelo Sebrae e advogado formado pela Faculdade Pitágoras. Musicalmente, o Peu começou a se desenvolver quando ele começou com sua paixão pela bateria, algo que ele nutriu durante vários anos e que abriu o mundo musical para ele. Quando já inserido no meio musical, ele também começou a se interessar pelo ramo de eventos. Atualmente, ele se desenvolve musicalmente enquanto DJ Peu e como produtor musical. Já no ramo de eventos, ele se tornou um produtor de eventos, atuando na sua própria empresa, a Just a Cup. Hoje ele vai explicar um pouquinho mais de como foi essa trajetória e quais foram os caminhos que ele foi percorrendo até chegar onde ele chegou. Então, bora pro vídeo. Fala, Pedro! Gostaria de te agradecer muito por topar ser mais um dos entrevistados aqui do canal e seja muito bem-vindo. E aí, Túlio, tá tudo jóia? Cara, muito obrigado. O prazer é meu estar fazendo parte aqui dessa entrevista, estar presente aí contando um pouquinho dessa minha trajetória, da história. E vamos pra cima. Sempre que precisar, pode contar comigo que a gente tá aqui à disposição. Show de bola, show de bola. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, para a gente começar a introduzir um pouquinho mais a nossa conversa, é como é que foi a sua infância, a sua adolescência, né? Como é que foram os processos que você foi vivendo na escola, fora dela, essas amizades? Como é que foi esse processo para você? Cara, minha infância e minha adolescência eu não tenho nada a reclamar. Eu acho que assim, além de tudo que eu vivenciei com amizades, tanto minha família sempre esteve muito presente. E eu era uma pessoa assim, eu vejo que eu tive uma evolução e uma introdução a esse mundo de uma forma muito diferente. Normalmente a gente tem o pessoal que vive da música, sempre tem um pai ou um avô ou alguém que é ligado à música. A pessoa da minha família que é ligada à música é uma pessoa muito distante, que é o meu bisavô, e assim, quando eu era criança, eu sempre fui um pouco do esporte, assim, de esporte mais radical. Eu gostava de skate, patins, esse tipo de coisa. Só que a música também estava ali inserida com as minhas vontades. Até minha avó fala assim que de vez em quando a gente ia viajar e ela ficava me vendo batucando assim no banco do carro. Aí eu falava, ó, esse menino vai ser música, esse menino vai mexer com música um dia. Então, assim, minha infância foi. Minha trajetória por colégios, igual você perguntou, foi uma coisa assim muito. Eu estudei em colégio pequeno, mas de bairro. Depois eu fui pro Pitágoras, onde eu tive algumas amizades. E depois, um pouquinho mais pra frente, no ensino médio, eu fui pro Sebrae. Então, assim, eu sempre tive muitas amizades, assim, de bairro mesmo. Eu tinha um grupinho que a gente brincava na rua, sabe? Então, a gente viveu numa época muito que essas coisas eram muito presentes na sociedade, assim, o pessoal brincando na rua, e hoje em dia a gente não vê tanto isso. Então, assim, minha infância e minha adolescência, o início da adolescência ali, foi sensacional. Na verdade, cara, a gente não tem nada a reclamar, falar assim, não, mas isso aqui não foi legal. Foi tudo muito bom, assim. Pô, que bom, né, que você teve essa infância tão boa, tão rica, né? E você falou um pouquinho sobre esse seu contato com a música. Então, eu queria entender, porque você não tinha diretamente algum familiar, né, para ter essa influência direta em você. Então, onde você buscava essa música? Era na rádio, era CD, era com amigos? Como é que, né, começou esse seu contato um pouco mais forte com o mundo da música? Pois é, eu, assim, desde pequenininho eu realmente tinha alguma coisa a mais com a música, igual minha avó fala que eu ficava batucando isso aí quando eu tinha 3 4 anos de idade. E eu lembro de uma viagem uma vez que eu fiz com ela, a gente tava indo pra Juiz de Fora. E ela me deu uma fita, aquelas fitinhas assim, eu tinha um radinho pretinho, e ela me deu uma fita do Mamonas Assassinas. E eu ficava ouvindo aquela fita assim de noite e gravando em cima e perdi a fita. E eu acho que o meu primeiro contato com a música foi esse contato, assim, que eu me recordo. Tem até tatuado no meu braço uma fita por conta exatamente disso, desse meu primeiro contato. Um pouquinho mais pra frente, eu me interessei por bateria e tinha um filho de um amigo do meu pai que ele era professor de bateria.
Ele morou fora até do Brasil durante um tempo. Ele tinha banda de. Ele mexia com jazz, com essas músicas mais latinas, assim e tal. E eu comecei a fazer aula de bateria com ele. Esse aí foi o meu primeiro contato com a música. Eu lembro até assim, que antes mesmo de eu fazer essa aula de bateria com ele, esse amigo do meu pai, ele fazia algumas festas na casa dele, era uma cobertura. E dentro de um banheiro lá tinha a bateria dele toda montada. Eu ficava assim, nossa, que isso? E eu tinha vontade de conhecer mais, de pedir pra tocar, mas eu não tinha a liberdade de fazer isso. Aí depois meu pai me colocou na aula de bateria. Comecei a fazer, gostei muito. Ganhei minha primeira bateria, não lembro com quantos anos, mas eu tinha uma bateria no meu quarto que era um entulho danado. Eu morava em apartamento, então assim, era uma loucura. E depois que eu saí um pouquinho, cheguei a ter bandas com amigos, assim. Teve até uma banda, uma primeira banda que eu tinha, era minha irmã, que ela também meio que começou a tocar guitarra. E tinha um outro amigo meu, que hoje ele tava morando fora também, e ele tocava guitarra. A gente ia pra garagem, cara, pra tocar. Aí, pra não fazer tanto barulho, porque a garagem era no subsolo. Então a gente ia pra garagem pra tocar e ficava tocando na garagem, assim, do apartamento, do prédio. E depois de um tempinho que eu tive essa banda e tal, eu tive uma banda de reggae no inicinho, assim, do negócio. Depois foi pra rock. Aí eu continuei fazendo aula de música também. Fiz aula de música e de teoria musical na Tocar. Não durou, não fiquei lá dentro muito tempo. Não lembro qual foi o motivo, mas eu lembro que eu não fiquei muito tempo. E depois eu segui essa carreira da música por mim mesmo, assim. Como eu já tinha bateria e tudo. Aí depois foi quando eu realmente comecei a me descobrir um pouquinho mais. No meu ensino médio eu fui pro Sebrae. E no Sebrae mesmo, em uma viagem, a gente encontrou alguns amigos e um deles tocava cavaquinho, o outro tinha um tamborim, e a gente foi fazer essa viagem. Eles levaram os instrumentos e a gente falou, poxa, vamos montar uma banda de samba? E era um estilo musical que eu gostava muito, até hoje gosto muito. E a gente montou essa banda de samba, essa primeira banda que chamava Estilo Mineiro. Dessa banda, a gente foi a gente participou de alguns concursos, inclusive um concurso chamado Festibandas. Era um concurso da Extra FM. Esse concurso, a gente chegou na final. Dentre as bandas, a gente foi pra final, eu tocava bateria. E um cara que tava lá no nosso show na final, chama Wilder até, ele é produtor musical, tem uma banda também de samba, bem legal, o cara canta absurdamente bem. Ele viu o nosso show e falou assim, poxa, eu quero ser produtor seus. E aí? A gente falou assim, não, vambora. E foi quando a gente meio que dividiu ali quem tava na música por hobby e quem realmente gostava. Porque a partir do momento que você tem um produtor, eu acho que as suas obrigações ali com a banda, elas mudam. Tanto de chegar no ensaio com uma música ensaiada, sabe? É realmente levar a banda como uma coisa séria. A banda foi aos pouquinhos, cada um foi criando um caminho, a banda acabou. E ele me convidou pra participar de uma banda com ele. Ele tinha uma banda fora e me chamou o menino que tocava surdo, que era o Vitor, e o Fábio, que tocava violão. E a gente foi pra essa banda com ele. Nessa banda eu conheci um cavaquinista que me chamou pra uma outra banda. Aí eu fui pra essa outra banda a gente ficou tocando um ano junto, que era uma banda de samba também. É... E assim, foi muita loucura, até na época do estilo mineiro mesmo, mas no final da formação dela ali, eu tocava bateria. E como a banda foi desmanchando, assim, a gente queria fazer um negócio mais de samba de mesa. Então eu aprendi a tocar cavaquinho pra ser o cavaquinista da banda. Aí a gente fez alguns shows comigo tocando cavaquinho, que não durou muito tempo também. Não sei se a culpa foi minha por não ter treinado tão bem o cavaquinho, mas eu acho que foi mais questão da banda mesmo. E depois eu fui pra essa outra banda, pro Samba Moleque, que é até uma coisa muito legal. Hoje, assim, hoje em dia, depois dessa minha descoberta com esses outros nichos da música, o mesmo menino que me chamou pra ser o baterista da banda do Samba Moleque, que a gente conheceu, o cavaquinista, a gente tá fazendo uma música junto. Então, assim, o mundo dá muitas... As voltas que o mundo dá são infinitas e a gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Depois do Samba Moleque, que foi essa banda de samba, eu cheguei a tocar rock de novo. Eu fui pra uma outra banda de rock, que era um rock mais pesado. A gente tocava desde de Rolling Stones até... a gente tocava AC/DC, tocava um tanto de coisa. Era uma banda bem eclética, assim, mas era muito legal. E era um estilo que eu gosto muito.
eu sou uma pessoa que eu sou muito eclético em relação à música. Pra mim, não importa o estilo musical, desde que a música seja boa e ela toque dentro da gente, assim, a gente sinta aquele feeling que os músicos, que a banda tá passando. E eu tive essas bandas, aí depois eu parei, vendi minha bateria, vendi meus pratos até eu vendi há pouco tempo atrás, e fiquei um tempinho assim desligado da música. Foi quando eu conheci o ramo de eventos. Eu comecei a trabalhar com eventos, hoje eu tenho até uma empresa que chama Just a Cup, que a gente faz jogos etílicos em eventos e tal, é um tipo de interação. E quando eu entrei nesse ramo de evento, por acaso aconteceu de eu tocar um dia e me interessar por ser DJ. Por mais que era um interesse que eu já tinha expressado lá atrás. Quando eu tinha o quê? Quando eu comecei a bateria, quando começou esse negócio de computador, programa de computador, não sei o quê, eu tinha baixado o Virtual DJ, colocava o fone, ficava brincando ali de ser DJ, mas eu não sabia que isso lá na frente ia ser uma coisa que eu ia levar pra minha vida. Se eu soubesse, até eu acho que eu tinha dado a devida importância lá atrás, pra ter criado mais tempo de trajetória. E foi isso. Aí eu, no ramo de evento, eu comecei a tocar e me interessei também pela produção musical, que hoje também é uma coisa que eu faço, que é produzir algumas coisas, não só pra mim, no meu estilo, mas tentar ser um produtor musical mais abrangente, que a gente pega. Igual outro de um rapaz que tem uma banda de samba me chamou querendo que eu produzisse a banda dele. Aí eu falei assim, poxa, como é que as coisas estão ligadas. Eu já toquei samba, assim, é um negócio muito doido, assim. E é isso, a minha trajetória com a música foi essa loucura, assim. Que parece que foi rápida, mas vem lá de trás, desde 8 anos de idade. Sim, sim. É, pelo que eu entendi, né, foi uma trajetória bem longa, né, passando por várias bandas, conhecendo. Eu Sim. queria entender um pouquinho mais sobre essa fase meio amadora, né? Banda de garagem, banda com amigos, porque é uma coisa que muita gente vive na adolescência, né? Você tá tocando ali com amigos. Eu queria entender um pouquinho mais desse processo, né? Como é que foi o primeiro show que vocês tiveram juntos, né? Aham. Como que saiu essa coisa? Como foi essa rotina de banda mesmo? Os ensaios, como é que eram? Eu queria entender um pouquinho mais Aham. sobre esse seu comecinho de bandas. Com as bandas, essas bandas, igual eu tinha falado, do ensaio na garagem, e essa outra banda de reggae, que foi a minha primeira banda mesmo, que a gente foi para um estúdio ensaiar e tudo. A gente não chegou a nem fazer show. Era um negócio tão. Não era que era amador, mas a gente não via aquilo ali como realmente uma coisa tão séria quanto poderia ser. E a gente nem chegou a fazer show. A gente ensaiava e era uma coisa mais levada ali pro hobby. Depois eu acho que a minha primeira banda que a gente realmente teve, que a gente deu essa devida importância, foi essa banda que a gente criou no Sebrae. O nosso primeiro show eu acho que foi no próprio colégio. A gente tocou naqueles dia D, no meio do pátio, assim, com todo mundo vendo. Só que ali, o Sebrae é uma escola de empreendedorismo, né? É a Escola Técnica de Gestão Empresarial. E todo mundo da banda tava vivendo essa ideia de, tipo assim, a gente tem que fazer algo pra ganhar dinheiro. E por que não monetizar a banda, sabe? Por que a banda não vai ser uma coisa que a gente vai mexer? E todo mundo gostava da música. E a gente começou a fazer os shows ali com essa banda. E assim, é muito difícil para as bandas que estão começando, para os meninos hoje. Eu acho que assim, o cenário é muito diferente. Hoje eu tô com 29 anos. Essa banda do Sebrae, na época que a gente criou, foi em 2008, 2007 para 2008, mais ou menos. A gente tá com muito tempo de diferença. Eu acho que o cenário hoje é muito diferente, assim, do que foi lá atrás e do que é hoje. Até das referências, sabe? Antes a gente tinha uma referência, o pessoal que. As festas antes eram diferentes, os eventos eram diferentes, sabe? Assim, hoje eu acho que tá tudo muito mais. As pessoas têm muito mais referência, as coisas são muito novas. Então, assim, realmente não é fácil. Eu acho que quem tá começando tem que conscientizar disso. Que se assim é algo que realmente gosta, é algo que realmente quer colocar pra frente, dá importância desde lá do início, sabe? Desde a hora que você acha que não vai ser. Porque uma hora pode se tornar da mesma forma que eu também poderia ter tomado outro rumo, mas assim, a música, pra mim,
E eu comecei a tomar outro rumo, mas a música parece que me perseguiu ali e falou assim: não, você não vai sair de mim, não. E esse inicinho é difícil porque a gente toca em lugares, por exemplo, que a gente não recebe tão bem. Banda, principalmente, a gente tem o valor ali do cachê para ser dividido entre os músicos. É, então, assim, é difícil, mas eu acho que tudo acontece como aprendizado, sabe? Hoje eu já tenho uma bagagem em relação à banda que até para se chegar alguém com uma outra banda para falar comigo, não, o que que você acha disso, eu já consigo dar alguns conselhos por ter vivido isso, sabe? Então, assim, essa trajetória, por mais que foi uma trajetória difícil e no início não foi tão profissional, eu acho que me gerou conteúdo suficiente para hoje eu falar assim, poxa, eu vivi isso e hoje eu entendo mais o que eu tô fazendo. É, com certeza. E, infelizmente, né, é muito difícil você já começar grande, já começar com, Sim. né, uma estrutura bem formada. Então, essas situações, essas primeiras situações são muito importantes, né, para você conseguir Sim. entendendo melhor como é que são as coisas e tudo mais. E aí, eu queria entender um pouquinho mais de como foi esse processo de finalização para você. Você estava ali tendo que escolher talvez uma profissão, a música estava forte ali já de alguma forma na sua vida. Como é que você viveu esse processo? Esse processo foi até muito difícil. Não é que foi muito difícil. Eu, como um bom libriano, eu sou muito indeciso. Eu sou muito indeciso pra eu tomar a decisão até do que eu vou comer em um difícil. Então, assim, nessa fase, eu acho que eu passei uma fase que eu não sabia mesmo o que eu fazia. Mas eu tinha interesse também, quando eu comecei o Sebrae, eu sempre falei assim, poxa, eu quero, independente do que eu fizer, eu quero que essa coisa que eu fizer, ela me dê um retorno financeiro que eu possa construir minha vida em cima. Então, assim, eu não tinha uma ligação tão forte quanto à profissão que eu iria exercer. Eu queria exercer aquilo que eu fosse fazer de uma forma boa para ela me gerar frutos. Que fosse ter uma empresa, que fosse qualquer coisa. Só que ao mesmo tempo eu sempre gostei muito da área do direito e pensava em fazer concurso público, gostava dessa área mais da Polícia Federal, concurso para alguma coisa. E foi quando eu decidi fazer direito, no final do ensino médio. Mesmo tendo banda, mesmo levando a música como um plano, eu comecei a fazer direito. Eu me formei no Sebrae, fui técnico em administração e fui para fazer a faculdade de Direito. Nessa época, no início da faculdade, eu trabalhava em uma empresa, eu era assistente administrativo em uma empresa, em uma multinacional que tinha sede aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, chamava ISS. Eu trabalhava durante o dia, estudava de noite e aos finais de semana normalmente tocava. Tinha a banda lá como o hobby, o segundo trabalho que era um hobby, que era um lazer. E eu comecei a fazer direito. Então, assim, foi um pouco difícil essa transição, porque eu realmente não tinha me encontrado aonde eu queria, por mais que eu tinha essa vontade. Comecei a fazer direito e no meio do curso foi quando eu já estava nessa parte final das bandas e tudo. E eu comecei a me interessar pelo ramo de eventos, bem no finalzinho do curso ali. É, Quando eu abri essa empresa, a Destacup, eu tinha um sócio que chamava Bernardo, que se chama Bernardo, na verdade, né? Eu tinha esse sócio e tinha o Lucas também, o Lucas Gordiano, que ele entrou um pouquinho depois. E a gente tava ali muito inserido no ramo de evento, assim, a gente tinha evento quase todo final de semana, final de ano tinha muita formatura e tudo. E foi nessa época que mais ou menos que eu deixei um pouco a música de lado. Nessa fase do meio ali da faculdade pro, pro início ali desse início do ramo de eventos, mas pro final, nessa metadezinha, eu deixei a música e falei assim, não tinha banda, por mais que eu encontrava com amigos e tudo, mas não tava ali com a música tão presente quanto o lado profissional. Quando eu me formei já tava já com esse tendendo para esse lado de eventos e foi quando eu me encontrei como DJ, né? Que eu realmente conheci e falei assim, poxa,
era isso aqui que eu sempre queria e eu não sabia, sabe? Então, assim, eu não enxergava isso. No meio da minha indecisão maluca ali, eu acho assim, não só por conta da minha indecisão, mas por conta da criação também. E a gente sabe que a música é muito difícil, né? A gente sabe que viver da música é muito difícil. Então eu não colocava a música nesse patamar acreditando tanto nela. E depois eu falei assim, poxa, eu realmente me encontrei nisso e já tinha formado. Aí eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça, eu me formei em Direito, fiz a OAB, tirei a OAB, quando eu formei eu já estava com a OAB, e aí eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça, fiquei um tempinho no Tribunal de Justiça também. Coincidiu também esse final de curso, eu tive um filho, que é meu filho Thor, hoje ele tem 5 anos, e eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça eu fiquei lá um tempinho e depois, ainda assim com a música. Nessa época eu já tava com a música assim, realmente falando, nossa, se aqui não der certo, eu tenho meu plano B ali, que é a música, e que também tinha a empresa, a Just a Cup. E foi isso, assim, essa trajetória final, esse meio pro final foi mais ou menos assim. Foi difícil nessa decisão pra escolher qual curso eu iria fazer. Foi difícil também quando eu saí, porque assim, teve até na metade do meu curso, eu tive um tempo de, poxa, é isso mesmo que eu quero. Eu acho que a gente começa a fazer o direito e a gente começa a entender melhor o Brasil e o país que a gente vive. E a gente vê a justiça ela nem sempre é boa, né? Que ela abre brechas para várias coisas e foi quando eu meio que dei uma desencantada. Mas eu falei assim, pô, já cheguei até aqui, vou continuar. Por influência até da minha mãe. Minha mãe falou, não, Pedro, você chegou até aqui, desistir agora? Não, forma, depois você faz outra coisa, depois você mexe com outra coisa. Então, assim, aí, nessa época eu ainda queria concurso público e tal. E eu acho que quando eu fui pro Tribunal de Justiça, que eu trabalhei lá um pouquinho, eu falei assim, nossa, não. Essa vida de cargo público, acho que não é muito minha cara, não. Essa trajetória foi mais ou menos assim. Ou, entendi. E que história interessante, né? Porque você viveu o direito, mas ao mesmo tempo você estava com muitas outras coisas, né? E eu queria Sim. entender um pouquinho mais como é que foi esse começo de graduação, porque imagino que você ficava muito sobrecarregado, né? Era um trabalho de manhã, o estudo à noite, aos finais de semana você ainda tinha essa rotina de shows. Então, Uhum. se eu puder falar um pouquinho mais como você conseguiu conciliar essas coisas todas, né? Porque é uma rotina muito dinâmica que você estava vivendo. E aí depois conversar um pouquinho mais de como foi esse seu processo de se entender melhor dentro do direito para conseguir concluir o curso. Uhum. Essa rotina que eu tinha no início do curso, no início da graduação, era realmente uma rotina muito maluca, porque eu trabalhava o dia inteiro, a empresa que eu trabalhava, eu entrava de manhã, saía por volta de 6 horas da tarde, ia direto para a faculdade, da faculdade ia para casa, e eu, não, eu acho que assim, o que pode ter sobrecarregado um pouquinho foi essa questão dos shows aos finais de semana, às vezes ensaio também, que a gente ensaiava durante a semana, de madrugada. Só que tem a, tem a parte boa da música, porque eu vivia a música não com essa obrigação de dar. Era minha parte, era meu momento de lazer. Então, assim, o meu ensaio durante a semana era meu momento de lazer, era o momento que eu dava uma relaxada, que eu ia pro estúdio, sentava na bateria ali e expulsava tudo de ruim, o peso todo da semana. Nos shows também, quando eu ia pro show, era uma coisa muito, muito, muito legal. Então, assim, foi muito difícil, mas assim, até por exemplo, dentro de casa, os meus pais sempre, na época de faculdade, eles sempre trabalharam e estudaram. Então, assim, e eu sempre ouvi muito isso. Eu falei assim, poxa, então eu não tô fazendo nada que ninguém dê conta, sabe? Por mais que é difícil, eu ainda tô fazendo a minha parte, tô realmente amadurecendo, construindo algo ali. E eu acho que essa parte profissional, independente de ser pesada ou não,
ela é importante para quando a gente está formando, ainda mais. E eu tinha muito isso dentro de mim porque eu tinha acabado de concluir um curso técnico de administração. Então, assim, eu falei assim, poxa, eu concluí um curso técnico de administração, como é que eu vou entrar na faculdade e não vou estar trabalhando? Sabe, já tava doido para arrumar alguma coisa. No próprio ensino médio, eu tive meu primeiro contato com a parte profissional, assim, tirando a música. Eu fiz estágio em uma empresa, uma rede de lojas, que eu era assistente lá da gerência, para conhecer mais, assim, essa parte administrativa, essa parte gerencial. E quando eu saí, eu tinha muito essa vontade de já estar trabalhando, de já sair do Sebrae com um emprego. E várias pessoas, tiveram pessoas realmente que continuaram o estágio e foram contratadas e tudo. Então, assim, eu tinha isso como uma conquista. Estar trabalhando pra mim, era pesado sim, mas pra mim era uma conquista e um final de um ciclo bem feito no Sebrae. Então, assim, aí depois eu pensava, poxa, eu concluí um ciclo aqui, estou colocando ele em prática agora, só que eu estava iniciando outro ciclo, que era o ciclo na área acadêmica, que era na área do direito. Então, assim, era muito pesado, era desgastante. Nossa, tinha dia que eu chegava em casa de show mesmo, aos sábados. Sábado e domingo a gente tocava, na última banda que eu tive, a gente tocava todos os domingos. Então, assim, eu quase não tinha sossego, porque sábado normalmente tinha show também, domingo também tinha show, com certeza. Eu chegava domingo em casa por volta de meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, pra dormir, pra na segunda-feira tá no trabalho de novo ou tá no estágio, porque depois eu saí dessa empresa e fui fazer estágio para concluir o meu curso. Então era muito desgastante, mas ao mesmo tempo era muito prazeroso também, porque quem mexe com música fala isso. Tem até uma frase que fala assim, né? Ame seu trabalho e não terás que trabalhar um dia sequer na vida. Então, assim, é mais ou menos isso que eu vivia com a música e com a outra empresa e tudo, porque eu realmente estava ali por gostar e tudo. E depois que foi realmente ao longo do tempo, as coisas vão desgastando. A música é desgastante, mas eu me sinto muito bem, mesmo estando cansado, e eu acho que eu consigo lidar muito bem com isso. Oh, que bom. Eu acho que é realmente muito bom, né, quando a gente tem esse momento de sair dessa rotina de trabalho e poder estar numa coisa que gera mais prazer, porque é que nem você falou, é um descarrego, né? Um momento onde a Sim. gente tem essa questão de poder sair de uma rotina um pouco mais maçante, um pouco mais que cobra muito. E aí, do Uhum. meio para o final da sua graduação, você viveu também essa transição, né, de sair dessa questão da música e começar a trabalhar mais com eventos, que também gera uma rotina desgastante, porque você tem que organizar um evento, os eventos eles, né, são de médio, grande porte. Então, eu queria entender também como é que foi esse seu processo de começar no ramo de eventos e ainda, né, tendo estágios, tendo uma graduação para viver. Como é que foi esse Uhum. seu processo? Quando eu entrei pro ramo de eventos, até antes mesmo de ter a Just Cup, eu entrei assim, um promoter em balada e tudo. Eu tinha aquilo como também uma válvula de escape para estar no evento, né? Assim, a gente tava no evento, mas a gente não tava de corpo e alma, a gente tava sempre com, não, eu tô aqui, mas eu tô meio que não trabalhando, nesse inicinho era mais amador, assim, eu ia mais pra festa pra curtir tudo. Depois de um tempo que eu realmente comecei a me preocupar mais em profissionalizar isso. Foi quando eu comecei a fazer mais festas. Eu estava muito presente na Major Lock mesmo, com eventos lá dentro. Tinha as minhas festas, tanto lá quanto fora. E assim, o ramo de eventos, sim, é muito, 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 muito desgastante. Porque a gente tá no evento, o evento eu falava com os meus amigos que o evento eu tratava eles como uma empresa. Só que uma empresa com uma finalidade X e com um prazo ali para dar certo. Porque uma empresa ela pode dar muito certo, você vai ter lucro ao longo do tempo e você não pensa em fechar ela. O evento não, eu tratava como uma empresa, mas uma empresa que ela deveria ser fechada. Ela sempre tinha início há um mês antes da festa e o fechamento dela era depois de um mês no acontecimento da festa, quando a porta fechava e já não tinha ninguém mais lá dentro. E é muito desgastante, porque no ramo de evento a gente tem que saber lidar muito com risco,
O evento, da mesma forma que pode dar certo, ele pode dar prejuízo, igual eu já tomei vários prejuízos. Já tomei prejuízo, inclusive prejuízo grande. Já tomei prejuízo pequeno. Então, assim, eu acho que não mexe muito com o emocional, mexe muito com. Você tem que viver pra isso, sabe? Aí eu acho que tem a parte estressante. Por mais que é muito gratificante quando você faz um evento e dá certo, e você vê o pessoal gostando e tudo, tem essa parte estressante, essa parte tensa assim do ramo. E essa transição foi uma transição foi muito natural também, porque eu já estava tocando, então querendo ou não eu já estava inserido ali no ramo de evento de uma forma direta. E depois, quando as bandas elas não foram pra frente como elas poderiam ter ido, e eu me vi fazendo evento, entrando no ramo de evento como outra forma, eu já entendi um pouquinho o ramo de evento, eu já sabia o que que era, não só vou arrumar aqui, vou trocar de roupa e vou pra festa pra curtir, mas eu já sabia mais ou menos o que que era por trás ali, a gente chegar na festa, ter horário do contratante, a banda tinha que entrar a tal hora, tinha os momentos dos shows e tudo. Então já tinha esse know-how e foi muito natural, porque eu já estava inserido nisso. É, E depois de começar a fazer evento, com a empresa também, com a Just Cup, também foi muito natural. Porque eu já estava dentro do evento, já tinha entendido a parte ali mais ou menos artística, já tinha vivido um pouquinho ali da produção e falei, poxa, os eventos precisam disso. Isso aqui pode ser uma coisa legal para os eventos. Então, comecei nisso e também que gerou um outro tipo de trabalho, um outro desgaste também, que a gente ia para evento de madrugada. Tem até um caso muito. A empresa a gente forneceu, a gente trabalhava, prestava o serviço de entretenimento, né, através dos jogos etílicos. E o meu sócio Bernardo, na época ele tinha ido para a China com o pai dele, porque ele tinha um congresso lá da empresa deles, lá da família. E ele voltou num dia, ele voltou assim, eu acho que foi num sábado. Aí no sábado, 2 horas da manhã, o produtor do evento me ligou, era uma formatura, ele me ligou e falou assim, cara, onde vocês estão? Eu falei assim, eu tô em casa, dormindo, não tem nada. Ele falou assim, não, eu tinha contratado vocês têm que estar aqui, tá todo mundo esperando, tá todo mundo comentando, esperando vocês. Aí eu falei, não, cara, mas você não fechou, mandei pra ele, mostrei, ele falou assim, cara, me desculpa, realmente a data foi data errada, mas eu preciso de vocês aqui agora, o que que eu faço? Que você consegue fazer alguma coisa? Nisso o Bernardo, meu sócio, ele tinha acabado de chegar da China, o voo dele chegou em Belo Horizonte ele saiu do aeroporto 10 horas da noite, chegou em casa meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã o cara tava me ligando. Aí eu liguei pra ele e falei assim, Bernardo, troca de roupa aí agora, cara, que a gente tem uma formatura. Ele, o quê? Eu falei, bicho, a gente tem uma formatura. E eles tinham contratado, deu uma divergência. Então, assim, tanto esse dia como outros dias da vivência ali da empresa eram sim desgastantes, mas ainda assim era algo que era meu, que era nosso, assim, a gente levava a empresa com muito gosto, sabe? Com muito prazer, porque era algo que estava dando certo e era divertido, era interessante a gente estar ali dentro e tal. Então essa transição tanto da área acadêmica das bandas para a área de evento, quanto da área de evento para depois para a empresa que eu tive. E também para ser DJ, eu acho que foi algo muito natural por estar no mesmo ramo ali. Foi algo muito. Que as coisas foram acontecendo, sabe? Assim, sem muita. Sem forçar muito. Com muito esforço, mas sem forçar muito. Entendi. E que bom, né, que essa transição foi natural e que você pôde aproveitar um pouco de uma coisa e ir acrescentando na outra, entendendo, para poder ter essa construção tão bem feita. E você Uhum, comentou que quando você se formou, você já começou, já tinha um trabalho, né? Você já conseguiu exercer a profissão. Eu queria entender um uhum. pouquinho mais sobre essa rotina, né? Eu não entendo muito do direito, eu queria saber o que você fez, como é que era, se é aquela coisa que você começou a ver no meio do curso de talvez a justiça ela não seja tão legal assim, né? Ela dá brechas e outras coisas. Como é que você viu essa questão toda no exercício profissional? Uhum. No direito, desde. No inicinho, eu acho que eu
quando eu entrei na faculdade, eu estava muito vislumbrado com tudo. Poxa, a gente está na faculdade. E minha faculdade eu estudei na faculdade Pitágoras. Era uma faculdade que a gente não tinha tanto essa questão de festa, de, nó, vai ter calorada, vai ter isso, vai ter aquilo. Lá era uma faculdade que eram as pessoas mais velhas que estudavam lá, e eu estudava de noite ainda, então, assim, praticamente a turma inteira tinha um outro trabalho, tinha família e tal. E no início do curso eu realmente estava muito vislumbrado com aquilo por ser algo novo. E eu sempre gostei, sim, muito do direito. Se eu falar que eu não gostei, eu vou estar mentindo, assim, muito. Porque eu realmente gostei, tinham matérias, igual direito empresarial, que eu amava, direito trabalhista também gostava muito. Inclusive, tinha planos durante a faculdade para continuar no ramo de direito. Eu queria fazer MBA, queria fazer uma especialização em direito de marca, para mexer com marketing e tal. E depois de um tempinho lá no curso, quando eu comecei a esfriar os motores, assim, que eu falei assim, não, eu comecei a não. Não era que eu não gostava, mas eu não me enxergava tanto no direito. Quando eu comecei a trabalhar, essa aplicação teórica e prática do curso, da faculdade, do acadêmico no curso, eu comecei a trabalhar. Eu era terceirizado do Tribunal de Justiça. Era uma equipe de advogado que a gente estava fazendo a implantação do sistema, do PJE, nas comarcas de Minas. Nesse momento, eu acho assim que eu realmente vi muita coisa sendo colocada em prática ali, principalmente do processo, é, e estava inserido na empresa. Só que a empresa, lá, o cargo que eu exercia, ele exigia muito assim. A gente tinha que ter uma disponibilidade para viajar. Então, praticamente, eu já viajei, fiquei uma semana fora, já fiquei 2 semanas fora. Viajava uma semana, ficava em Belo Horizonte outra semana e depois viajava de novo. E isso fez com que eu não tenha desgostado do direito em si, mas da rotina que eu estava levando. Até porque na época meu filho estava muito pequeno, eu queria passar mais tempo com ele. Eu tinha minha empresa que às vezes eu não poderia estar tão presente. Nesse meio tempo também, um outro amigo meu me chamou para ser sócio em uma oficina de customização de carro. Ó, que doideira, um negócio nada a ver. E a gente começou a levar esse projeto, só que eu não tinha tanto tempo por conta da empresa ali pra estar tão presente quanto ele. Então, assim, essa rotina da empresa em si, com essas viagens e tudo, aí sim eu vejo que foi um desgaste que no final desse período que eu tava na empresa, eu não tava dando o meu máximo. Eu já tava assim, nossa, sabe, não tava tão bem comigo mesmo lá dentro e tudo. E então eu não desgostei do direito, mas eu não tava gostando da rotina que eu tava levando. E do direito em si, eu acho que ao longo do tempo a gente vai vendo as coisas acontecerem, até hoje, assim, e a gente vê o quanto o direito ele é falho. E isso é uma coisa que eu realmente fiquei muito chateado. é, não é que eu fiquei muito chateado, poxa, eu não posso colocar a culpa, não, mas eu não consigo ver as coisas que são erradas acontecendo, sabe? Eu sou uma pessoa muito correta e eu acho que quando alguma coisa errada acontece, a esse ponto, você fala assim, poxa, mas tem uma lei que permite isso, ou tem uma. Aí eu falei assim, poxa, aí eu lembro de um professor meu na graduação, na fase acadêmica, ele falava assim, chama Leonardo Milhorato, ele chegava pra gente e falava assim, cara, o direito é pra quem realmente ama o direito. O direito, se você não ama o direito, se você não ama, se você não idolatra o direito, se o curso não é pra você, sabe? Você pode até fazer o curso, pode concluir o curso e tudo, mas a sua vida profissional no direito não vai ser longa, não vai ser. Pode ter pessoas que realmente tiveram uma vida longa sem amar o direito e tudo, mas eu acho que quando é aquilo que a gente tá falando, né? Quando a gente ama o que a gente faz com mais leveza, a gente não encara como um trabalho, a gente encara como, nossa, eu tô fazendo aquilo e eu tô apaixonado com aquilo. E é o que eu tenho hoje de fazer 4 shows em uma noite e falar assim, nossa, eu tô cansado, eu preciso de deitar aqui, dormir, mas na hora de subir no palco, eu subo no palco parecendo que acabei de acordar. Parece que eu dormi uma semana e tô ali no palco. Então, assim, e eu acho que a gente tem que viver isso pra tudo, independente do que a gente for fazer, né?
Aproveitando esse gancho que você me deu então, como é que foi esse começo como DJ? Você falou, né, da sua infância com o virtual DJ, mas aí como é que foi esse processo de... Porque ser músico é diferente de ser DJ. Como é que foi esse seu processo também de começar como DJ e começar a viver essas experiências? Esse processo foi muito engraçado, assim, porque eu acho que nem eu nem o futuro esperava por isso. Eu não achava que ia acontecer uma coisa dessa. E realmente, por mais que eu gostava e tudo, eu já tinha tido esse primeiro contato na infância com o Virtual DJ e com outros programas. É, o fato de eu ter me tornado DJ foi uma coisa. Foi muito do. Ao mesmo tempo que foi do nada, não foi, porque eu já estava inserido ali no ramo de evento. Então, assim, no ramo de evento a gente precisa de músico, a gente precisa de DJs para tocarem à noite. E em um dos eventos que eu fiz, o DJ ele teve que sair da cabine dele. Ele chegou pra mim e falou assim: Ô Peu, pelo amor de Deus, eu preciso de você aqui. Falei: que foi? Ele falou assim: cara, eu tenho que resolver um negócio ali. Não lembro o que tinha acontecido. Um negócio com uma ex-namorada dele e tal. Ele falou: tem que resolver um problema ali. E eu não vou poder continuar tocando. Isso a pista lotada de gente. Aí eu falei: cara, mas como assim? Você não. Ele falou: cara, questão de 5 minutinhos, ó. Eu vou deixar aqui o programa pra você. Aqui você aperta pra dar play, aqui você aperta não sei o que. Eu falei, não, eu sei mais ou menos, porque eu já tinha tido esse contato. Eu falei, não, eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Mas não demora, porque eu vou segurar aqui mais ou menos. Não era a pista principal do evento, era a pista secundária, mas tinha gente dançando. Aí eu falei assim, não demora. Os 5 minutos se tornaram 30 minutos. E eu fiquei tocando durante 30 minutos. E nisso, o meu sócio do evento, que era inclusive meu sócio da empresa, ele falou assim, cara, você toca, a gente pode economizar com o DJ na nossa própria festa. Ao invés de a gente contratar alguém, você pode ser o DJ da festa que vai tocar a parte do funk. Eu falei assim, será? Não, vamos ver. Aí eu já fazia as festas na Major, falei com um amigo meu que era DJ, falei, cara, eu preciso de aprender, porque eu vou começar a tocar nas minhas festas lá. Ele falou, não, que legal, te ensino, vem aqui pra casa. Inclusive ontem eu tava vendo uma foto que ele postou da gente lá quando ele tava me ensinando. Isso aí foi em 2014 pra 2015. Aí ele chegou, não, vem cá que eu te ensino. Ele me ensinou e eu comecei a tocar nessas festas que eu fazia no Mercado das Borboletas. Um dia no Mercado das Borboletas, esse amigo meu tava lá e outros amigos viram também vídeos e tal. Falou assim, cara, você toca e você nunca falou pra ninguém, você vai começar a tocar nas nossas festas também na Major. Aí eu comecei a tocar nas minhas festas do Mercado das Borboletas e tocar nas minhas festas da Major. E nisso o pessoal que tava lá dentro também era produtor do sábado, era produtor da quinta. As minhas festas normalmente eram nas sextas e segundas. Aí nisso o pessoal viu e falou assim, cara, você toca. Você vai começar a tocar nas festas. E nisso eu comecei a tocar. Então foi uma coisa assim, não foi uma escolha, a partir de hoje eu vou ser DJ. Não, as coisas foram acontecendo e foi muito engraçado, assim, a trajetória. Pra todo mundo que eu conto, todo mundo fala assim, não, não foi isso. Você tá escondendo alguma coisa. Eu falo, não, cara, eu juro que foi. Realmente foi uma coisa muito do nada, assim, que, igual eu falei, nem o futuro esperava isso. Eu não sabia que as coisas iam tomar essa proporção e que eu ia gostar tanto de estar ali no palco e estar fazendo isso. Sabe? Era uma coisa. Por mais que eu gostava de estar lá atrás com a banda, e eu acho que a sensação é bem parecida, um pouquinho do nervosismo e tal, mas na banda eu era o baterista. Eu tinha a banda inteira na minha frente, eu tava sentado lá atrás, quietinho. E hoje, como DJ, não, sou eu ali no palco, na frente de todo mundo. A minha imagem ali. Então, assim, até a responsabilidade é um pouquinho maior, mas assim, é o que hoje realmente é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer essa descoberta por ser DJ foi uma coisa muito inesperada. Eu acho que não inesperado só por mim, mas por todo mundo. Acho que meus pais não esperavam, minha irmã não esperava, ninguém esperava. E foi. E tá acontecendo já tem 6 7 anos. Oh, que maneiro, assim, que incrível. Eu acho essas curiosidades que a vida ela nos mostra muito interessante, né? Uhum. Uma história muito parecida com a do Alejandro, né? De Sim. alguém ter que sair ali e você aparecer e assumir essa coisa e realmente gostar, ver que daria para fazer uma coisa muito interessante. E eu Aham. acho que essas loucuras, né, que fazem o processo ficar tão interessante. E mais uma vez, eu acho que é uma constante das 3 entrevistas que eu tive com o músico, sempre o nome da Major aparecendo muito forte. Uhum. Então,
né, mais uma vez, agradecer aqui a Major pelo ótimo trabalho de incentivo aos músicos que ela fez, porque acho que é uma coisa muito legal que eles Sim, podem estar proporcionando. foi. E a Major, ela realmente ela tem nesse histórico dela essa revelação de músicos, revelação de DJs, desde lá de trás, né? As bandas aqui grandes de Belo Horizonte, de lá de trás, Skank, Jota Quest, todas elas já passaram pelos palcos da Major. E hoje uma das bandas mais em evidência aí na nossa cena brasileira, que é a Lagoon, eu acho que ela tá entre os. Pra mim é a melhor banda que tem assim no cenário brasileiro, porque eles passaram pela Major. Eles não só passaram pela Major, mas eles passaram também pelas minhas festas na Major e em outros lugares. A gente contratava eles direto pra tocar e assim, tem até uma história engraçada uma vez que a Lagoon também fez uma entrevista que eles falaram que eles tocaram em um evento é, e o pagamento do evento foi pizza e não sei o que, porque o evento não tinha dado certo. E quem tava fazendo esse evento era eu. Era eu e um outro amigo. Então, assim, é, a trajetória, eu acho que pra todo mundo ali muito igual você falou do tanto das três pessoas, o Igor e o Alejandro, né, que passaram por aqui. São dois amigos meus, inclusive. E eu acho que a trajetória de todo mundo, não só nossa, mas assim das bandas no início e tudo, a gente passa por dificuldade, a gente passa por adaptações, mas é aquela coisa, eu acho que o amor pela música supera isso tudo e faz tudo dar certo lá no final. Com certeza, esse amor, né, essa vontade, acho que é essencial para tudo. Então, que bom, né, que você teve esse processo. E realmente, uma história muito engraçada, essa com a Lagoon de ser pago com pizza. Bem Até hoje, engraçado. no dia que eu vi a entrevista deles, eu até tirei um print, eu gravei a parte da entrevista deles falando disso e mandei pro menino, pro meu antigo sócio que a gente fazia essa festa junto, que a gente é amigo até hoje. Mandei pra ele e falei assim, cara, olha aqui, ainda bem que eles não citaram os nomes aí. Porque não era coisa que a gente fazia, era uma coisa assim, bem lá no início, bem amadora mesmo. As festas, elas. Era no começando a conhecer o ramo de evento ali. E a gente foi fazer uma festa em um dia que choveu muito. A festa era no Estúdio Bar. E assim, a gente tava esperando uma média de 300, 400 pessoas. Deram 10 pessoas na festa. 10, 15 pessoas por causa da chuva e tava chovendo demais. E aí rolou esse pagamento da Lagoon. Que eles falaram, não, pode ficar tranquilo. E assim, o pessoal da Lagoon, eles são muito. Cara, a vibe deles é de outro mundo mesmo. Porque eu lembro que o Pedro, que é o vocalista, ele chegou pra gente falando, cara, não, ô Peu, relaxa. A gente vai levar o show hoje como um ensaio aberto. A gente já tá aqui, o palco tá montado e tudo. A gente vai fazer como um ensaio. E a gente tinha combinado um cachê, né? E na época eu fazia estágio, não tinha dinheiro pra. Nossa, deu prejuízo e agora? O meu sócio também na época, aí eles, não, em relação ao pagamento, fica tranquilo. Pede umas pizzas pra gente aí e tá, e tá tranquilo. E rolou esse pagamento em pizza pro ensaio aberto que teve lá. Cara, que legal. Que história, história muito interessante. E aí, Peu, agora eu queria te fazer uma pergunta tripla, porque você é um cara que Aham, viveu muita coisa permeando esse mundo da música. Então eu queria saber dicas, primeiro para quem quer ser músico, aham, depois para quem está nesse ramo de eventos, e uhum, aí para fechar, dicas para quem, né, quer ser DJ ou está nesse mundo da música mais de eletrônico. Então, aham. queria né, algumas dicas para cada uma dessas carreiras, né, dessas partes que você foi seguindo. Ó, essa pergunta tripla eu vou responder assim falando de cada uma delas. Em relação ao ramo de evento, eu acho que o ramo de evento realmente tem. Na verdade, não. Vou fazer diferente. Eu acho que eu vou responder ela de uma forma conjunta. Para todo mundo que quer seguir o ramo que for, que seja o ramo de evento, que seja o ramo. A gente tem altos e baixos
tudo, tem eventos que vão dar errado. Como DJ, a gente tem o inicinho ali que também é muito difícil, que a gente tem que cobrar o cachê mais baixo. Às vezes tem portas que se fecham, tem portas que se abrem. Então, assim, eu acho que, independente do ramo que for, coloca amor naquilo, coloca realmente vontade, tenha vontade de fazer aquilo dar certo, não levar de uma forma, ah, se der certo deu, se não der não deu. E se esforça para aquilo dar certo, sabe? Assim, a noite de sono vai ser perdida, você vai ficar cansado, vai acordar no outro dia arrependido, falando assim, poxa, fiquei a noite inteira acordado para ter tomado um prejuízo, mas aquilo lá foi aprendizado, sabe? Fiquei a noite inteira acordado para tocar em um evento que o evento não aconteceu, eu não pude tocar. Já aconteceu comigo 1000 vezes. Até de eu viajar para algum lugar, chegar lá o contratante falar assim, não, você não, a gente tá cancelando o show. Eu falo assim, que isso? Então assim, isso tudo foi uma questão de aprendizado. É... Hoje, assim, claro que quando isso acontecia, eu não tinha resguardo nenhum, não tinha uma equipe por trás de mim, não tinha um produtor, não tinha ninguém, a gente não tinha nem contrato. E assim, algumas vezes eu recebi, outras não. Então assim, é muito difícil, independente do ramo do evento, o ramo do direito, o ramo de ser uma empresa ou a banda. Mas assim, coloca esforço naquilo, sabe? Assim, coloca realmente amor, faça aquilo de coração. Eu acho que essa é a minha maior dica, eu acho que é a maior dica que a gente pode. Qualquer pessoa que esteja no ramo pode dar. Faz aquilo realmente com vontade de fazer dar certo, sabe? Porque a gente vê que tem, às vezes, no ramo da música eu vejo isso também. Às vezes tem um cara lá que é músico, mas ele tá na música meio que, porque eu tenho minha família, isso aqui é uma renda extra. E ele já começa a fazer não com tanto amor, não com tanta vontade, mas pensando mais no profissional. O ramo de evento também. E a partir do momento que as coisas tomam essa proporção, por mais que mudam, às vezes quando a gente vê de fora acho que é uma coisa, e quando a gente profissionaliza é outra. A gente realmente tem esse baque. Mas o que for profissionalizar, ele não precisa de ser feito por fazer, sabe? Então, assim, essa é a minha dica, a genérica, para todo mundo. Mas, em relação a ser DJ, é, eu acho que realmente o que a gente viveu lá atrás, o momento que eu vivi lá atrás, foi um momento muito diferente do momento que hoje em dia as pessoas estão vivendo. Mas ainda assim, eu acho que hoje, às vezes, o momento é até um pouco mais difícil. Porque hoje tem muita gente sendo DJ. Hoje igual antigamente falava assim, balança a árvore e cai um advogado. Hoje você balança a árvore e vai cair DJ. Com certeza vai cair DJ de árvore. Sabe? Pessoal que. Então é muito difícil, mas o seu trabalho bem feito, ele vai ser valorizado. Sabe? Se você for uma pessoa diferenciada no ramo, por mais que a valorização não aconteça de imediato, uma hora as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas esse cara aqui ele toca um estilo assim, o show dele é desse jeito, sabe? Então assim, eu acho que essa persistência na no autêntico, na criação de uma identidade mesmo, independente, nossa, mas o cara tá tocando uma música que ninguém conhece. Cara, um dia, se as coisas acontecerem, as- vai dar certo, sabe? Assim, o reconhecimento vai vir. Sobre o ramo de evento, eu acho que é, nesse momento de pandemia é até difícil da gente passar algum conselho, né? O primeiro conselho é espera a pandemia primeiro passar para as coisas voltarem ao normal. Mas as dificuldades que a gente enfrenta no ramo de evento também são difíceis. Às vezes portas fechadas de alguns lugares, mas eu acho que o networking é muito importante nesse ramo. Não só nesse, mas no ramo para ser DJ também. Eu acho que você conhecer pessoas e ter pessoas ao seu lado, pessoas te conhecendo, pessoas te indicando, isso faz muita diferença. E no ramo de evento também faz muito, 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 muita diferença. Porque às vezes você vai ter um contato ali de um cara que contrata uma banda mais barato, ou você vai ter ali o contato de uma casa que às vezes é meio fechada para fazer festa, mas você conhece uma pessoa que tem abertura e você vai para lá. Então, assim, eu acho que o network na nossa vida é a coisa mais importante que existe, sabe? Assim, não comparando com família, com saúde, porque eu acho que tá tudo ali em um,
como se fosse um arco-íris. Cada um tem seu espaço ali para seguir até o final. E o networking eu acho que ocupa um espaço deles ali, porque na nossa vida tudo que a gente tem é contato, sabe? Então hoje, se eu tiver um contato bom e falar, não, a música não deu certo, eu posso entrar no escritório de advocacia e ativar novamente meu AB e tá advogando. Então, assim, tanto no ramo de evento quanto na pra, como produtor de evento, como DJ, como banda, o conhecer pessoas é muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu acho que é isso. Eu acho que as dicas são essas. São dicas mais que parecem ser genéricas, mas faz sentido, faz muito sentido para quem vive isso. Fazem todo sentido. Eu acho que realmente são dicas muito pertinentes e realmente você ter as pessoas te vendo com bons olhos ajuda em qualquer coisa que você for fazer, em tudo que Sim. você fizer, você ter as pessoas te vendo de uma maneira diferente é sempre muito bom. E você Aham. é um cara que viveu muita coisa, né? Você viveu Sim. banda, você viveu direito. Hoje em dia você está alcançando novos ramos e novos lugares. E eu queria saber se você é feliz fazendo o que você faz hoje. Sim. Sim, eu acho que hoje eu me encontrei na. Eu encontrei minha felicidade, assim, no que eu faço. Ainda assim, é difícil. Viver da música é difícil. Assim, eu acho que para todo mundo, ainda mais nesse momento de pandemia, sabe? A gente realmente fica um pouco a bate um pouquinho de desespero porque você fala assim, a gen- eu ainda não tomei, a gente ainda não tomou uma proporção de um artista nacional, de um artista que tem um valor de cachê muito alto, sabe, assim, a gente tá tentando chegar lá, a gente tá construindo isso. E eu acho que quando você não tem isso e você leva isso de uma forma que dá certo, mas no momento que tudo para, a gente fica assim, poxa, será que é isso mesmo? Será que não é? Então, assim, eu sou muito, 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 muito feliz no que eu faço. Nesse momento de pandemia, continuo sendo feliz no que eu faço, mas assim, eu vejo, agora eu senti um baque assim de pensar, poxa, se eu tivesse algo fixo, eu poderia estar. Eu acho que todo mundo que tem um trabalho fixo nesse momento tá mais tranquilo. Mas não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo fazendo outra coisa. Assim, me vejo fazendo várias outras coisas, mas desde que sejam coisas que eu gosto. Que seja tocar minha empresa, às vezes abrir alguma coisa diferente, alguma coisa nova. É... Mas na música, fazendo hoje o que eu faço, eu acho que assim, se eu conseguir fazer com que esse lado se torne realmente um lado é, financeiramente falando muito bem realizado, assim, que eu tenho essa realização financeira fazendo isso, eu acho que eu encontrei a vida perfeita, a vida que eu, sabe, assim, não tem mais nada. Eu acho que eu posso fazer só isso e pronto. Eu vou estar feliz independente de onde eu estiver. Eu vou estar realmente muito, muito, muito feliz. Porque é gratificante. A gente que, quando você gosta da música, cara, e mexer com música é um negócio muito. É muito diferente, assim, porque a gente tá sempre aberto a novas ideias, a novas referências e quando a gente vê alguma coisa dando certo dentro do estúdio, sabe? Assim, é muito gratificante, é muito legal. Então, eu me considero, sim, feliz fazendo o que eu faço e acho que vai ser assim, até o resto da vida. Oh, muito legal. Eu fico muito feliz sempre que eu trago pessoas aqui que estão felizes, que estão realizadas, que estão conseguindo fazer as coisas que elas gostam, porque isso é muito bom, isso é muito importante e dá para ver muito a sua felicidade, a sua dinamicidade quando você fala das coisas que você fez, das coisas que você faz, dos seus projetos. Então, isso é muito legal. E aí, nas entrevistas, nem sempre dá para abordar tudo que a pessoa quer falar ou que ela pode falar. Então, eu sempre deixo esse espacinho aqui no final do vídeo para você poder falar tudo que você quiser. Então, agora é o momento livre que você pode resgatar alguma coisa que você falou, pode falar de coisas novas, e aí você tem todo o tempo que você precisar
para falar aí qualquer coisa. Uhum. Eu acho que assim, não tem, eu acho que eu falo até demais às vezes, sabe? Assim, eu vou contando um caso e vou emendando um no outro, então não tem tanta coisa assim. Em relação a projetos, por exemplo, hoje realmente depois tendo no ramo de estando no ramo de eventos como DJ e tudo, eu tenho a minha festa própria, que é o Baile do Peu, que a gente já fazia na Major Lock, inclusive. A gente teve uma edição depois externa. Depois a gente foi pro Clube Chalezinho, teve uma edição já em Barbacena, que é uma festa que aí eu tô unindo mais ou menos tudo ali. É, eu sou o DJ da festa, eu também sou o produtor do evento, e normalmente a Just a Cup também tá lá dentro fazendo as ativações. Então, assim, meio que é onde eu reúno todas as minhas ideias, tudo que eu faço ali e faço num lugar só. Mas não tem, além disso, que eu acho que eu não tinha falado, não tem nada assim pra concluir em relação ao que eu falei dos projetos. E assim, o projeto também como produtor, né? Musical também, que agora eu iniciei na produção musical, não só de produção para músicas próprias, para coisas que eu vou lançar, mas para produção em geral, assim. Outro dia mesmo tinha um amigo meu, o Felipe Otti, que ele para mim é um dos grandes artistas aqui de Belo Horizonte, que ele canta, toca axé e tá nos grandes eventos aí também. E ele é muito, muito, muito bom. Ele tava gravando aqui em casa o áudio do DVD que ele vai lançar. Então, assim, é, no, tá no axé e a gente tava gravando o áudio do DVD para mandar para Salvador pro pessoal masterizar. Tem esse outro amigo meu também, que a gente tá produzindo uma música também junto, que é de axé. Tem o TK, que é um grande amigo meu, se tornou um grande amigo meu através da música e que a gente vai lançar uma música em breve, deve sair mais ou menos no início de dezembro. A gente vai lançar uma música junto e a gente tá terminando outra para lançar no início do ano que vem. E eu acho que é isso, assim, o que eu posso falar é isso e é agradecer não só a você, mas a todas as pessoas que acreditaram, que vivem esse sonho comigo, que vivem isso, que me apoiam diariamente e estão ali sempre incentivando, sabe? É, minha equipe toda, o meu produtor, o meu videomaker também. O meu videomaker, ele é empolgadaço, eu mostro as músicas pra ele chega pra mim e fala assim, cara, isso aí é hit. Isso aí é hit, isso aí não. Isso aí vai estourar. Então, assim, isso motiva muito a gente. Esse final de semana mesmo, a gente tava aqui em casa e eu mostrei uma música pra ele, ele falou assim, cara, não, isso aí é hit, isso aí, nossa, isso aí você tem que soltar logo, isso aí não sei o que. Esse incentivo é muito válido, sabe? Porque às vezes quando a gente tá vivendo esse momento, principalmente na pandemia, é um momento que a gente pode estar mais pra baixo, nossa, não pode estar tendo show. Igual meu primeiro show depois da pandemia foi agora, na sexta-feira passada. E desde março que eu tava sem tocar. A gente tá realmente uma baqueada, a gente sai um pouco da nossa rotina, né? E a gente não sai da rotina porque a gente quer, a gente é obrigado a sair da rotina porque a rotina não tá acontecendo. E é esse tipo de motivação dessas pessoas, da minha equipe, da minha namorada, de todo mundo, são motivações que, da minha família, são motivações que fazem a gente sempre, a gente respirar e falar assim, nó, peraí que eu tô tô seguindo, tô no caminho certo, tô no caminho que independente da dificuldade, a gente vai fazer de tudo dar certo. Então é isso que eu tenho a falar mesmo. Eu acho que esse complemento aí desse bate-papo. Meu, que história incrível e fico muito feliz que você está conseguindo realmente se inovar, está sempre buscando coisas novas e que as coisas estão dando certo para você. Então, eu queria te agradecer demais por tudo que você compartilhou, por tudo que você contou aqui hoje e por você ter topado realmente ser mais um dos entrevistados aqui do canal, porque foi muito bom conhecer mais sobre a sua história. Obrigado, Túlio. Eu que te agradeço. Foi um prazer estar participando aqui desse bate-papo. Te faço também, deixo um convite aberto aqui o dia que você quiser vir aqui no estúdio conhecer. O meu estúdio é aqui em casa mesmo, mas a gente pode vir aqui pra gente tomar um café, tomar uma cerveja, jogar a conversa fora, pra você conhecer aqui mesmo, ouvir as músicas, ouvir os lançamentos, às vezes ficar empolgado também, igual esse amigo meu fica. Mas muito, muito obrigado mesmo e fica aberto aí esse convite. Vamos manter contato e precisando pode contar comigo. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido.
É isso e até a próxima!